Maravilha, então vamos lá, vamos começar. Sejam todos muito bem-vindos, boa noite a todos vocês que estão aqui e as pessoas que também estão chegando para mais uma live, não é? E eu já, como é de praxe, já tirei a nossa carta máxima de hoje, o que é que a inteligência universal quer compartilhar como um momento de reflexão para este grupo de hoje. E o tema da carta que eu tirei é sobre verdade. Olha que mensagem importante. E diz o seguinte, preste atenção. Viva em verdade. Palavras não solidificam a verdade. Apenas através dos atos é possível ser verdadeiro consigo e com o outro. Olha que importante. A verdade dói para o orgulhoso e renova aquele que está em aliança com a realidade. Se você sente algo como verdade, a inteligência superior em você aceita e dá forma. A verdade é o elixir do espírito, enquanto a mentira, o veneno que corrói a vida. Viver a sua verdade é o caminho mais curto para o equilíbrio. Viver a sua verdade é o caminho mais curto para o equilíbrio. E é algo a ser realmente examinado, porque palavras não quer dizer absolutamente nada. O que faz a diferença é a atitude no dia a dia. E viver em prol, viver em concordância com a sua verdade, de fato, é o ponto que restaura o seu equilíbrio interior e, consequentemente, o seu equilíbrio existencial, o equilíbrio na vida. Isso tem muito a ver com a escala Hawkins, né? Para quem já estudou ou já fez o treinamento comigo, em que nós mergulhamos muito nesse quesito. Uma das coisas mais importantes para que tenhamos sucesso na nossa experiência de vida é, cada vez mais, desvelar o oculto em nós. O que eu quero dizer? Trabalhar na expressão e no alinhamento da sua verdade. Quando você não é verdadeiro, quando você trabalha no ocultar de coisas que estão em você, esse universo de questões e de situações que você oculta acabam lhe trazendo problemas e limitações que irão dificultar o seu processo de expansão. Uma vida bem-sucedida, uma vida realmente autêntica, requer que você se baseie na verdade do teu ser. Algo que obviamente representa, numa certa medida, uma ameaça para tudo aquilo que você consolidou como zona de conforto. Quando somos verdadeiros, tendemos a frustrar o mundo à nossa volta, tendemos a frustrar as pessoas, porque, via de regra, as pessoas, elas assumem a expectativa que você corresponda àquilo que elas idealizaram sobre o seu respeito. E quando você começa a frustrar essas ideologias daquilo que fizeram a seu respeito, você talvez lide com movimentos de rejeição em relação a você, mas que são facilmente superados à medida em que você vai aumentando a sua ligação, o seu envolvimento com a sua verdade. Com a sua verdade. E mais cedo ou mais tarde, a vida, o universo, te levará para esse confronto. Para esse confronto. O confronto que o leva a encarar a sua verdade. A encarar a sua verdade. E quando isso acontecer, será uma grande oportunidade para um salto
para um outro nível de experiência. E essa carta de hoje, ela tem uma certa ligação com o nosso tema, que é: de onde vem a sua limitação? Eu lido com muitas pessoas, não é? Nas minhas mentorias, nos meus cursos, nas minhas palestras, e a grande maioria que me procura está buscando sobrepujar as próprias limitações para então conquistar uma vida mais satisfatória, uma vida talvez maior, não é? E nós almejamos isso. Algo em nós quer expandir. Algo em nós quer expandir. E, no entanto, há uma outra atividade paralela em nós que exerce uma grande influência buscando nos conter, buscando nos limitar. Então existe essas duas forças que entram em oposição uma com a outra. De um lado, um movimento querendo provocar a tua expansão, e do outro lado, uma força buscando restringir, cercear, limitar, lhe conter. E à medida em que você consegue liberar essa influência interna de oposição, essa influência interna, essa influência em você que visa conter, visa te limitar, quando você consegue liberar essa influência, naturalmente você expande. E se você expande, você cresce. Se você expande, você cresce. Então vamos prestar agora atenção hoje aqui. Eu queria muito que você ouvisse. Eu queria muito que você se permitisse entrar numa escuta atenta, não é? Deixa um pouco de lado a tua ansiedade em querer enquadrar o que eu vou dizer para apenas ouvir. Isso é muito saudável. Talvez seja uma das posturas mais importantes da sua vida, não é? Aprender a ouvir atentamente, sem ansiedade. Aprender a escutar. Isso lhe permite se conectar com a informação. Isso lhe permite ampliar a sua visão e, de fato, migrar para uma compreensão mais profunda. É algo que eu adoto muito na minha vida prática, não é? No meu dia a dia, eu sou uma pessoa que mais ouve do que fala. Eu sou uma pessoa que mais ouve do que contra-argumenta. Eu sou uma pessoa que mais ouve do que ansiosamente busca reafirmar que está certo nas tuas convicções e nos meus próprios posicionamentos. Então hoje nós vamos refletir sobre a origem da nossa limitação. Se somos limitados, nós tenderemos a viver uma vida limitada. A Grazi colocou aqui: gostaria muito de ser assim. E por que não? É uma escolha que você precisa fazer. Basta uma escolha para mudar o teu posicionamento. É claro que à medida que você vai superando a ansiedade, vai se tornando mais sereno, você tende a ficar mais na observação atenta, né? Então você pode ser assim, basta que você faça essas escolhas. Então, se nós somos limitados, nós tenderemos a viver uma vida limitada. Porque, como eu sempre digo, tudo começa e termina em você. Tudo começa e termina em você. A qualidade da sua mente, o quão amplo você se permite ser em termos de mente, irá determinar o quão ampla será a sua vida. Muitas pessoas querem mudança. A grande maioria, óbvio, quer mudanças.
mas poucas são aquelas que realmente estão dispostas a mudar. Há uma diferença muito grande entre mudança e mudar. Então a grande maioria quer mudança, poucos são aqueles que querem mudar. Geralmente, nós queremos ver a mudança acontecer lá fora, nas nossas vidas, não é isso? Então você reafirma e você é de fato sincero no seu anseio em querer que a sua vida mude lá fora. Então você quer uma série de mudanças e, em última instância, essa série de mudanças que você quer resume-se em um cenário que você gostaria de comprovar no seu mundo lá fora. Então nós queremos ver a mudança acontecer lá fora, mas não entendemos que a mudança lá fora é o resultado, a consequência natural de um crescimento interno, de uma expansão interna, de um passo adiante dentro de você. E isso me faz lembrar um ditado dos Marines, né? Do exército americano, que eles dizem uma coisa interessante. As pessoas querem ir para o céu, mas elas não estão dispostas a morrer. Esse é um dos ditados que os Marines eles usam, né? As pessoas querem ir para o céu, mas elas não estão dispostas a morrer. As pessoas querem mudança, mas não estão dispostas a mudar. Então, se a mudança que eu quero ver lá no meu mundo, no exterior, lá fora, essa mudança que eu quero ver lá fora, é importante internalizarmos isso, depende de uma mudança aqui dentro, de um mudar aqui dentro. A mudança lá fora é o efeito, é uma consequência natural de um mudar aqui dentro. E esse mudar a si mesmo, ele implica em galgar um nível de crescimento interno. Implica em galgar um nível de expansão interna, de um passo adiante dentro de você. E esta é uma perspectiva muito interessante quando consideramos isso que eu estou propondo. Mudança é o reflexo de um nível de crescimento interior. Mudança é o reflexo de um nível de crescimento interior. Se você não permite o crescimento, a expansão interna de si próprio, não haverá mudança no seu exterior. Não haverá a transformação genuína da sua realidade. Portanto, quando nos referimos à mudança, logo crescimento, estamos colocando em foco a abertura da sua visão de mundo, a abertura da sua visão sobre si mesmo, a abertura da sua mente, um alargamento da sua mente. É claro que essa abertura mental depende também da sua ousadia em querer conhecer mais. Por isso que o autoconhecimento precisa ser parte da sua vida. Há mais de 20 anos, quase 30 anos, eu venho convivendo com os problemas humanos. Eu lido com muita gente em consultório e o que eu mais percebo é isso. As pessoas chegam e elas colocam ali as suas cartas na mesa e falam que querem uma mudança em suas vidas. Querem mudar o mundo lá fora. O seu mundo lá fora. E é óbvio que elas merecem.
Mas quando eu vou investigando junto com essas pessoas, e vamos então penetrando lá no mundo interno delas, o que eu constato? Que elas não estão dispostas a mudar. Elas não estão dispostas a pagar o preço desta mudança. Elas não estão dispostas a dar um passo adiante dentro delas. Elas não estão dispostas a realmente provocar um crescimento interno. Por quê? Porque todo desenvolvimento, todo crescimento, todo movimento de expansão exige que você deixe para trás uma série de coisas para se envolver com outras coisas. Desenvolvimento é deixar para se envolver. E quando falamos de deixar para se envolver, nós esbarramos no território que as pessoas têm um verdadeiro pavor de mexer. O território das tuas conveniências. Aquele território delicadíssimo de conveniências que você não quer mexer. Porque ali você terceirizou a tua autoestima, ali você terceirizou os teus ganhos emocionais, os famosos ganhos secundários. E aí eu não quero mexer. O famoso tá ruim, mas tá bom. Não é? As pessoas não querem deixar para trás o passado. Elas não querem deixar pessoas, situações que as oprimem, processos que limitam, mas elas querem a mudança lá fora. Mas lá no íntimo elas não querem mudar. Então esse é o grande dilema. A menos que aquela pessoa vai sendo orientada e vai sendo fortalecida internamente numa outra base de paradigma, para que ela então se conecte com a sua força interior e ela veja, não, eu quero ir para frente, eu quero avançar, eu quero expandir. Eu quero expandir. E cada um possui um design muito único. Uma grama foi projetada para ser grama. E se ela tem as condições necessárias, ela expande e atinge o seu ápice como grama. Já uma semente de uma árvore não foi projetada para ser grama, foi projetada para ser árvore. E se ela encontrar as condições, a nutrição necessária, ela simplesmente cresce e expande sem precisar se esforçar para tal. O mesmo serve para nós enquanto seres humanos. Há um design dentro de você. Você foi projetado. E se você encontrar as condições naturais, você expande e atinge o seu ápice enquanto ser humano numa explosão de realização. Numa explosão de realização. Então, mudança implica em crescimento interno. E crescimento interno implica em sair da zona de conforto e entrar na zona de confronto. E muitas pessoas, quando são convidadas a entrar na zona de confronto, retroagem. Ah, não. Vai dar muito trabalho, isso vai ser uma revolução. E apenas os revolucionários internos estão prontos para serem felizes. Então vamos lá. Então estamos falando da importância de abertura mental, do alargamento, do alargar da sua visão de si mesmo, da sua visão de mundo. E é claro que esta abertura também depende da sua ousadia em querer conhecer, em querer expandir. Em contrapartida, o ser humano no geral, ele é muito limitado. E essa limitação, de modo geral, ela é construída, presta atenção nisso, ela é construída a partir do nosso apego a conceitos reducionistas. Ideias que você está tão envolvido
que você acaba se perdendo nelas. A grosso modo, podemos dizer que a sua limitação basicamente reside, olha que eu vou colocar, que isso é muito disruptivo. A sua limitação reside basicamente na sua identidade. O seu maior limite é a sua identidade. A sua limitação vem da sua identidade. Então vamos entender melhor o que eu quero dizer. Uma identidade limitada cria uma vida limitada. Então vamos voltar para esse tópico daqui a pouco, esse tópico sobre identidade, porque eu quero explorar outros elementos. Você só pode definir aquilo que tem limites físicos definidos. Algo que não tenha limites físicos é indefinido pela mente. Quando eu falo de abertura mental, eu falo de você envolver em autoconhecimento, expandir a tua percepção, entender que você não é um ser físico, entender que você é uma parte desse universo. Então, a abertura mental vai exigir que você expanda o teu autoconhecimento para ir além daquilo que você definiu como sendo os teus limites na tua percepção. A mente, ela só consegue lidar com aquilo que tem uma representação nela. Se algo não tem representação na mente, a mente não sabe lidar. E é por isso que a sua mente simplesmente para quando você presta atenção numa dor na ponta do seu dedo do pé. Dor é uma experiência sem representação na mente. Tenta representar a dor. Não tem, é uma experiência em si. A identidade ela pode ser mudada e ela pode ser expandida. E esse é o foco daquilo que nós estamos refletindo aqui. Marcos, exatamente. Esse é o foco. E chegará um momento mais sofisticado que você vai inevitavelmente reconhecer um espaço entre você e esta identidade que você se apegou, daquele que você pensa ser. Mas esse é um outro tópico. Então, a nossa identidade, basicamente, ela é relacionada em memória. A nossa identidade está baseada em memória, em um conglomerado de memória. Você se reconhece como brasileiro ou brasileira porque você lembra da ideia de que você é brasileiro. Mas você de fato é brasileiro? Ou é apenas um conceito que você se apegou? Ah, eu nasci no Brasil. Mas será que o Brasil enquanto Brasil existe? Ou o Brasil é apenas um conceito para a delimitação de uma porção de terra em um planeta? Olha como nós vivemos presos em conceitos. Fronteiras existem? Ou fronteira é apenas um conceito mental que nós nos apegamos para delimitar o limite entre o limite de uma terra que não tem limites. Tudo é planeta Terra. Mas você se reconhece como brasileiro porque você lembra da ideia de que você é brasileiro, da ideia que você se apegou de que você é brasileiro. Então você formaliza a sua identidade mantendo o apego a tais memórias. Sou brasileiro, sou filho de fulano, tenho o status X, tenho a função Y. Mas em última instância, olhando de fora, você está apenas se apegando a um conglomerado de memórias. E quantas guerras nós sabemos pela história e vemos acontecer no mundo por um conflito de ideias. Você é palestino, o outro é isso. Mas o que é real? O que é fato? Somos todos
seres humanos, somos todos da mesma espécie. E nos colocamos contra outros seres humanos por uma mera questão ideológica, por um conflito de ideologia, por um conflito de ideias. Olha, nessa reflexão que nós estamos fazendo aqui agora, olhando de fora, olha que absurdo, que ponto nós chegamos. Aprendemos a nos opor a um outro ser humano porque a ideologia daquele outro ser humano se contrapõe à minha. Não é algo absurdo. Sou branco, sou negro, sou isso, sou aquilo. Mas veja, tudo está girando em torno de memórias. Então, o quão apegado enquanto você estiver apegado às tuas memórias, maior será o seu limite. O problema não gira em torno das memórias, mas o teu apego. O apego a essas memórias. Mas você pode expandir essa identidade para memórias mais sofisticadas e assim irá acontecer em você um crescimento gradual. Por que o mudar interno ele é tão complexo para a maioria? Porque a questão é o apego. É o apego. Uma identidade limitada, mas com muita capacidade, é a fórmula de geração de miséria. É a fórmula de geração de miséria. É a fórmula de geração de miséria. Podemos dar um exemplo. Hitler tinha uma identidade limitada, mas ao mesmo tempo tinha muita capacidade intelectual. E isso fez com que ele criasse uma verdadeira estrutura organizada de promoção de miserabilidade humana. E nós sabemos o quão desastroso e caótico foi o que ele fez. O quão caótico e desastroso foi o que ele fez. Os maiores crimes contra a humanidade foram provocados por indivíduos limitados que tinham uma identidade limitada, ou seja, com identidades limitadas, mas com grande capacidade intelectual. E com grande capacidade intelectual. Infelizmente, a grande maioria dos nossos líderes estão encarcerados em identidades profundamente limitadas, como todos nós aqui. Uns mais, outros menos. Porque se você não tivesse uma identidade limitada, você não estaria no sofrimento. Você não seria ansioso. Você não seria preocupado. Você não estaria no medo. Um outro ponto é que algo em você, veja, algo em você quer expandir, quer experienciar mais, quer experienciar algo mais. E isso é parte da natureza humana. Por quê? Por que algo em você quer expandir? Por que você quer experienciar mais? Porque a sua natureza não é física. E por não ser física, ela não pode ser definida e, portanto, ela não possui limites. Logo, ela não está a favor do limite. A sua natureza não é física. E não sendo física, não tem definição. E não tendo definição, é ilimitada. Logo, ela impulsiona a tua expressão para expandir. E essa natureza não é nem energia. Ela é algo que está além da energia. A energia é apenas um produto da atividade desta natureza em nós. É algo que vai além da energia. Então, numa tentativa de expandir a sua... Presta atenção nisso que eu vou dizer. Presta atenção nisso.
Então, numa tentativa de expandir a sua identidade, porque você sente que você precisa expandir a sua identidade, mas numa tentativa de expandir essa identidade, motivado por esse impulso da sua natureza, olha que interessante, você canaliza esse impulso da sua natureza pela expansão, você canaliza esse impulso numa tentativa de expandir o seu mundo e o seu aspecto material. Ou seja, você tenta expandir os seus limites por ganância, por acúmulos de coisas, na busca incessante de conquistar isso ou aquilo. Então, muitas vezes, esse impulso genuíno de expansão, oriundo da nossa natureza, acaba sendo mal interpretado e gera em você um impulso por ganância, por acúmulos de coisas, por conquistar cada vez mais e mais o material. Vocês estão acompanhando a linha de raciocínio? Há algo em você sem definição, sem limites, portanto, gera em você um impulso de expansão que o leva a querer experienciar mais e mais. Esse impulso, ele é mal interpretado e gira um impulso ganancioso por acúmulo de coisas. Então, numa tentativa de expandir a sua identidade, você acredita que isso só será possível expandindo o seu universo material. Então, as pessoas acabam se apegando ao conceito de abundância, buscando romper com os limites da própria identidade. Buscando romper com os limites da própria identidade. Mas a perspectiva está equivocada. Porque você não consegue expandir os limites da sua identidade expandindo o seu mundo material, tendo cada vez mais e mais e mais e mais e mais coisas. Nada contra em ter as coisas. Mas é não terceirizar a sua autoestima, o teu senso de identidade no ter. Então, elas acabam se apegando a este conceito de abundância com a ideia de apenas ter e ampliar os limites físicos. Elas não ampliam a sua identidade, elas começam a ter comportamentos vulgares e começam a cometer atos vulgares, como duas pessoas morando em uma casa com 50 quartos. Qual é a lógica de um indivíduo ou duas pessoas terem uma casa com 50 quartos? Você consegue dormir em 50 quartos? Entende? Aqui um ato vulgar é um ato de incoerência e não inteligente do ponto de vista da sua própria natureza, que é infinita e ilimitada. Então nós estamos, quer estejamos conscientes, quer não, nós estamos buscando expandir a nossa identidade para ter uma vida maior, para ter um sentido de vida maior, para nos realizar nessa experiência de vida. E esse impulso, ele é natural, de expansão. E quando este impulso de expansão da nossa identidade atinge a superfície do ser, ele é deformado em um impulso de expansão do aspecto físico e material das nossas vidas. Então, entramos e ficamos apegados na falsa ideia de que quanto mais eu tiver, quanto mais eu acumular bens materiais, quanto mais eu aumentar o acúmulo de bens, mais expandida será a minha identidade. E, portanto, atingirei a felicidade. E este é um ledo engano. Porque os países em que as pessoas são muito bem-sucedidas materialmente têm os maiores índices de suicídio. Por quê? Porque quando você atinge um alto nível de aquisição material por ter recurso, e você descobre que ao atingir esta dimensão expandida da sua vida material, ainda assim, isto foi insuficiente
para trazer ou para despertar dentro de você um sentido maior. Então, cria-se um peso interior em que as pessoas não estão dispostas a lidar com este peso da contradição de que eu atingi o máximo em termos materiais e ao mesmo tempo eu ainda me sinto completamente sem o menor sentido. Então, para não ter que lidar com este peso da contradição, de que me disseram que eu iria chegar lá quando eu atingisse esse patamar, e quando eu atingi esse patamar eu descubro que eu não cheguei em nenhum lugar. Muito pelo contrário, o sentimento de angústia, de depressão só se intensificou. Porque houve a expansão do material, mas não houve a expansão da sua identidade. Porque você canalizou este impulso de expansão de uma forma equivocada. E apenas através do autoconhecimento, apenas através do envolvimento com a tua espiritualidade, que você será capaz de expandir a sua identidade. E ao expandir a sua identidade, a sua vida se tornará maior e melhor. Nada contra e não há nenhum mal em conquistar uma ótima vida material. Não há nada de errado em ter uma vida material bem-sucedida, confortável, rica. Este não é o ponto. O ponto é você inadvertidamente e displicentemente canalizar esse impulso de expansão da sua identidade apenas no material. Se você... Eu vi um trecho muito interessante de um podcast da Lucilena Galvão, que ela colocou uma coisa muito, muito precisa. Se você busca conquistar o material para se sentir especial, se você busca coisas para se sentir especial, são as coisas que são especiais e não você. Aí a Fátima Robalo pergunta de 1 milhão de anos, quem sou e ao que vim e por que de estar aqui? Esta pergunta, Fátima, ela não existe para ser respondida. Ela existe para ser vivenciada. É algo que você experiencia em primeira pessoa, à medida que você, aos poucos, expande a sua identidade. Se você não consegue ser exuberante e perfeitamente alegre hoje, como você era aos 5 anos de idade, a sua vida é um desastre. Vou repetir. Se você não consegue ser exuberante e perfeitamente alegre hoje, como você era aos 5 anos de idade, a sua vida é um desastre. Do ponto de vista da natureza. Olhe para uma criança de 5 anos de idade e você verá a exuberância da vida. E você verá alguém que está perfeitamente livre. Por quê? Porque uma criança até os 5 anos de idade não possui uma identidade formada. E quando eu me refiro à identidade, eu me refiro a um conglomerado de ideias aqui que forja um senso ficcional de identidade daquele que você pensa ser. Você não está conseguindo ser o que pode ser, porque há limites não naturais dos quais você se agarrou. Você se apegou demais às memórias que definem esse senso fictício de eu e está lutando com unhas e dentes para manter e defender esse senso de identidade profundamente limitado.
Então precisamos, a priori, expandir os limites da nossa identidade por meio do autoconhecimento para conceber que somos muito mais do que apenas aquilo que as nossas memórias nos dizem. Ora, você não é advogado e nem médico, você está advogado, você está médico, eu estou professor, mas nós somos muito maiores do que estes conceitos. Você não é mãe nem pai, você está mãe e pai, você é muito maior. Entender que somos parte de um universo extraordinário, se permitir viver processos mais profundos que o levarão a ter a confirmação em primeira pessoa de que possuímos uma natureza que não é física, e sim espiritual. E é desta forma que aos poucos você vai expandindo os teus limites, até que num dado momento você não os tenha mais. Chegará um momento em que você irá reconhecer um espaço entre você e esta identidade. E esse espaço, ele é o espaço de serenidade, de paz e plenitude. A Leslie pergunta, e quando as lembranças de 5 anos não são nada legais? Agora você tem as lembranças, mas quando você tinha 5 anos, você não tinha a identidade formada e você estava inteira experienciando o momento como ele era. Agora é a sua interpretação que colide com uma ideologia que você construiu. A minha infância deveria ter sido assim e não assado. Mas você, aos 5 anos, estava profundamente rendida ao que podia ser. E, portanto, você não tinha conflitos. Então, a capacidade de, aos poucos, reconhecer esse espaço de percepção entre você e as memórias é essencial. Esse espaço, ele é o espaço de quietude que o leva a não ser tão absorvido pela sua identidade temporária. Esse espaço, ele é o espaço através do qual a sua natureza irá se expressar. A capacidade de se manter sereno aumenta exponencialmente a sua capacidade de usar o seu corpo e mente de uma forma mais saudável e também de usar a sua identidade de uma forma saudável sem que ela o limite tanto. Hoje aqui nessa live é apenas um momento de provocação. Eu só estou provocando. Eu só estou fazendo você pensar. Eu só estou fazendo você pensar por um outro ângulo. Aqui neste momento não é um momento para você entender. Não se preocupe em entender as coisas. Não se preocupe em enquadrar o que eu estou dizendo dentro daquilo, dentro dos seus preconceitos para que você se sinta mais confortável. Se permita se sentir desconfortável. Isso é saudável. Isso alarga os teus horizontes. Porque muitas vezes a gente ouve algo e num ato desesperado nós buscamos encontrar uma referência nos preconceitos aqui, naquilo que eu tenho como pré-existente, para enquadrar aquilo, para que aquilo se torne mais palatável e não me cause desconforto. Sendo que o caminho do desenvolvimento e expansão é a coragem de se colocar em lugares e posições desconfortáveis por um momento. Até descobrir que aquilo foi a melhor escolha que você fez. É fundamental estar aberto para o novo. Ontem mesmo eu postei no meu stories um trecho do filme do Doutor Estranho falando sobre isso.
Se permita se sentir desconfortável. Se permita sair da sua zona, da sua bolha de segurança. É bem provável que muito daquilo que você sacramentou na sua mente como verdade absoluta seja apenas um fragmento de algo muito maior. Talvez tudo aquilo que você aprendeu não esteja de acordo com a verdade maior. Talvez você terá que desaprender uma série de coisas. Na minha experiência, eu percebo que o caminho do desenvolvimento interior, do crescimento e da expansão interior, ele obedece mais a um movimento de desaprendizado do que aprender. Envolve mais um processo de liberar conteúdos, se libertar de conteúdos, para olhar para aquilo que sempre esteve dentro de você de forma imutável, profunda. A bolha que protege, entre aspas, né? Aprendemos a nos proteger porque assumimos um olhar distorcido de que viver é uma ameaça. Estar vivo é uma ameaça. E nunca foi uma ameaça. Daí a importância de práticas internas, de centramento, do silenciar da mente, práticas internas que te levam aos poucos, passo a passo, mas de forma consistente e concisa, a um desapego cada vez maior do seu próprio mental. Para você perceber esse espaço entre você e a sua mente, o espaço através do qual a ampliação da sua consciência irá acontecer, a importância de adotar a meditação como algo essencial para o seu dia, da mesma forma que você senta para comer todo dia, para almoçar todo dia, e tantos outros meios. Mas os meios, eles aparecem, os meios se apresentam quando você aos poucos se abre para um novo olhar, se abre para questionar, se abre para abraçar as novas possibilidades. Então, eu deixo aqui esta reflexão. E lembre-se que os seus limites estão em função da sua própria identidade. E nada o impede de expandir a sua identidade. Nada o impede de trabalhar internamente para aos poucos conquistar esse espaço entre você e a sua própria identidade. A identidade permanecerá por mais um pouco. As histórias que você conta para si mesmo de quem você pensa ser persistirão por mais um pouco. Mas você pode, aos poucos, abrir mão do excesso de identificação que você tem com essa história. E essa história deixará de te afetar. Deixará de te influenciar. E quando isso acontecer, será o início de uma nova qualidade de liberdade na sua vida. Essa é a mensagem. Então, aproveitando aqui o momento, eu gostaria de convidar todos vocês para participar da minha live de quinta-feira, que será uma live de perguntas e respostas. Então eu irei fazer um post no meu Stories amanhã, provavelmente, em que você poderá fazer a sua pergunta. E na quinta-feira, às 20 horas, nós estaremos aqui juntos para responder as perguntas. Perguntas que irão versar sobre espiritualidade, desenvolvimento pessoal, expansão da consciência, física quântica, enfim. Né? Você poderá fazer a pergunta que você quiser. E na quinta-feira estaremos juntos aqui, no mesmo horário, às 20 horas, só para
uma live voltada para perguntas e respostas. Pessoal, fiquem bem, fiquem tranquilos. Vejo vocês na quinta-feira para essa live de perguntas e respostas. E espero que vocês tenham apreciado esta reflexão que nós fizemos aqui juntos sobre esse tema tão importante, de onde vem o seu limite. Um forte abraço, uma ótima noite, um ótimo descanso e até quinta-feira às 20 horas. Até breve.